Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Eu disse aos irmãos, nós esperamos estudar sobre a regeneração, a graça e a regeneração. Hoje eu quero estudar com os irmãos sobre a justiça de Deus em Cristo. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Hoje eu quero aprender com os irmãos sobre a justiça de Deus em Cristo. Sobre a justiça de Deus. Vamos aprender hoje sobre o dom da justiça de Deus e a justificação em Cristo. Justiça e justificação. O que é a justiça de Deus e o que é a justificação? Isso aqui, irmão, vai libertar você de muita coisa. Todos acharam? Eu leio o verso 16 e os irmãos leem o 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todos o 17. Vamos repetir todo mundo o verso 17, vamos lá? Porque nele se descobre a justiça. Mas o justo viverá da fé. Pode sentar. Bondoso Deus, pedimos mais uma vez que o teu Espírito abra o nosso entendimento, nos ensine a tua palavra, fale com a tua igreja, Senhor. Revele os teus oráculos esta noite para nós, nos liberte e nos faça, meu Pai, ser nesta noite dependentes somente de Ti, em nome de Jesus, Deus, amém. Está conosco esta noite a nossa irmã Joana, está ali atrás, né? Entregou a vida para Jesus hoje pela manhã, está conosco aqui. Como nós vamos receber a nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. A irmã Joana entregou a vida para Jesus hoje pela manhã, né? Está conosco aqui nesta noite. É bem-vinda, irmã Joana. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa série de estudos sobre a graça de Deus. E a igreja ela precisa aprender sobre a graça de Deus, sobre o favor imerecido de Deus. Como eu disse, nós estudamos sobre regeneração, sobre a graça de Deus e a regeneração. O que é a regeneração? Nós aprendemos aqui, temos 4 estudos. Já havíamos estudado sobre a graça salvadora, já havíamos estudado sobre a graça, o arrependimento de graça. E, irmãos, eu quero falar com os irmãos esta noite sobre a justiça de Deus e a justificação em Cristo. E o texto que eu tomei por base, esse texto de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. E esse texto é o texto que levou Martinho Lutero a fazer a reforma protestante. E esse texto foi um texto que John Wesley, o metodista, um dos maiores pregadores que pisou nessa terra, depois dos apóstolos, um dos homens que teve a vida mais santa depois dos apóstolos, John Wesley, quando fazia já 20 anos que ele era crente, mas ele ainda não era convertido. E um pregador de rua pregando esse texto, ele descobriu que o justo vive da fé. E nós vemos, irmãos, que a Bíblia fala aqui de justo, de justiça, e a Bíblia mostra que Deus é um Deus justo, e que o homem também Deus criou justo. A Bíblia diz que Deus criou o homem em justiça. Deus criou o homem perfeito, mas o doutor de liberdade, e na liberdade o homem se tornou injusto diante de Deus porque pecou. E nós vamos descobrir hoje, irmãos, que a pessoa justa, que a justiça, o justo, para nós, o que é uma pessoa justa para nós? É uma pessoa que faz tudo certo. Por exemplo, uma moça namora um rapaz, aí a família da moça fica observando a vida daquele rapaz, aí vê a sua integridade, vê o seu respeito,
a sua organização, o seu respeito, a maneira como respeita, como trata as pessoas, como conduz a sua vida. E ele é bem visto pelas pessoas. Então, a mãe diz logo: minha filha, o pai, case com aquele rapaz, que ele é um rapaz justo, né? É um homem justo, ele compra e paga, ele não é covarde, a pessoa que ajuda, é uma pessoa que reconhece, é uma pessoa bondosa, caridosa, direita. Então, para nós, uma pessoa justa é isso. Para nós, uma pessoa boa e uma pessoa justa é isso. Mas para Deus não. Porque a justiça de Deus, ela não está ligada a isso. A justiça de Deus está ligada na fé, no crer. Paulo disse aqui que ele repete uma frase de Abacuque, capítulo 2, verso 4, e você só vai ver essa palavra. Essa única vez no Velho Testamento, Abacuque 2,4. Fé, o justo viverá da fé. E Paulo disse aqui que a justiça de Deus é descoberta através da fé. Então, para Deus, justo não é uma pessoa que faz, justo é a pessoa que crê da maneira correta. Antes da lei, a Bíblia diz, chama Abraão de justo, Noé de justo, Jó de justo. Mas esses homens não tinham lei, uma Bíblia para dizer a eles o que era justiça, o que era ser uma pessoa justa. Mas a justiça, ela estava ligada ao crer. Eles criam em Deus. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão creu e saiu. A Bíblia diz que Deus pede a Abraão Isaac, para Abraão sacrificar seu filho Isaac. Abraão creu que Deus ia ressuscitar o menino. Isso foi imputado como justiça para Abraão. Então nós vemos que antes que existisse lei, o homem, ele era imputado justiça, um homem justo, pela maneira dele crer em Deus, a maneira correta de crer. Foi Deus que disse: tu viu, Satanás, o meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus dá testemunho por Jó. Então, a justiça de Deus estava no crer. Mas nós vemos que no período da lei, quando vem a lei mosaica, agora você não vai ver mais a Bíblia chamar ninguém de justo. A Bíblia não vai chamar ninguém de justo. Porque Isaías disse: não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Agora, Deus, ele cria a maneira de sacrifício para a sua justiça, para o homem ser aceito diante de Deus. E agora, o que é que vai acontecer? Agora vão pegar um cordeiro de um ano, sem mancha nenhuma, sem defeito. Esse cordeiro, do sacerdote vai imolar ele, e o sangue puro daquele cordeiro vai ser derramado para cobrir o pecado do homem justo. O sangue inocente do cordeiro, do animal, purificava o pecado do homem, cobria o pecado do homem para o tornar justiça de Deus, para que Deus não matasse o homem na sua justiça. Então nós vemos que na Arca da Aliança, você vai ver na tampa do propiciatório da arca, que a jugular era cortada em cima da tampa do propiciatório, e quando aquele sangue era derramado, o sacerdote oferecia primeiro pelo pecado dele,
depois pelo pecado da nação, e era colocada a mão do sacerdote na cabeça daquele cordeiro, e havia uma transferência de pecado. A transferência do nosso pecado, ou seja, do pecado dos homens da época, era transferida para aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro ia cobrir, não ia tirar, ia cobrir o pecado do homem, e isso ia imputar por justiça. Então nós vamos ver que Cristo é a justiça de Deus por nós, Jesus Cristo. Então ninguém, nem o ser humano na face da terra, pode se auto-justificar, se auto-tornar justo diante de Deus. Nós vemos que quando Jesus conta a parábola lá em Lucas capítulo 18, do fariseu e do publicano, nós vemos que na oração do fariseu ele se auto-justifica diante de Deus, e o publicano se humilha. Então não tem como o homem se auto-justificar diante de Deus, se tornar ou fazer algo que traga a justiça de Deus e que seja imputado por justiça em sua vida. Até porque Isaías diz que as nossas obras de justiça diante de Deus não passam de trapos de imundícia. Deus olha as nossas obras de justiça e as trata como trapos de imundícia, obras de justiça para a salvação. E nós entendemos com isso que o salvo em Cristo, que é justificado, nós vamos ver isso aqui, que é imputada a justiça de Deus em Cristo nele, ele não faz boas obras ou para comprar a sua salvação, para ganhar a sua salvação, mas ele entende que ele, como já é salvo, ele agora vai praticar boas obras, não para agradar a Deus, porque ele não vai agradar a Deus com boas obras. Nós não vamos agradar a Deus com boas obras. Nós vamos cumprir princípio. Dá e ser usado, nós vimos isso aqui 4 vezes. Mas o que vai agradar a Deus, ou o que agrada a Deus, não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. Então nós fazemos boas obras hoje, não para ser salvos, mas porque nós já somos salvos. Irmãos, se você estudar a biografia de John Wesley, eu gosto demais da biografia dele, porque John Wesley ele visitava os presos, John Wesley ele levantou orfanatos, John Wesley pregou o evangelho, John Wesley foi missionário entre os índios, ou seja, John Wesley ele fazia tudo do seu esforço para agradar a Deus. Só que cada vez mais que ele fazia essas obras, ele não sentia a segurança da salvação. Ele não sentia que Deus estava recebendo aquilo da maneira correta. Então ele não estava fazendo a obra de Deus, ele estava fazendo a obra dele. Depois de 20 anos esse homem fazendo tudo isso. Por isso que às vezes as aparências enganam e Deus não vê como nós vemos. Deus disse: Samuel, eu não vejo como você vê. Porque quem olhava para a vida de Wesley antes dele ter essa experiência com Deus, via nele um homem exemplar, um cristão exemplar, um homem que orava, que jejuava, que tinha um grupo de oração, um homem que fazia muitíssimas boas obras, um homem que foi para os Estados Unidos, saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos para ser pastor, para ser missionário entre os índios. E depois, quando ele voltou, ele teve um insucesso como missionário. Só um homem como John Wesley foi mandado embora porque foi um insucesso em missão, ou seja, ele foi um fracasso como missionário, um homem que orava 24 horas. Mas quando ele voltou, primeiro ele teve uma esperança no navio com os moravianos, quando o navio passou por uma turbulência, e ele com medo de morrer. Quando ele abre um recinto lá, está lá a família dos moravianos, os irmãos moravos, cantando louvores com fervor e orando a Deus. E aquilo ali chama a atenção dele, porque enquanto eles estavam no barco, estavam apavorados, o povo com medo de morrer, os moravianos estavam louvando e orando a Deus. Quando ele volta, ele vai ao culto,
de rua, e o pregador de rua está pregando esse texto aqui. Romanos 1,17. De fé em fé, o justo viverá da fé. E ele sentiu o seu coração arder. Ele nunca tinha sentido o coração dele arder. E isso mudou a vida dele depois de 20 anos de crente. Então depois que ele chegou em casa, ele conversa com seu irmão. E quando ele explica, ele diz: eu estou sentindo meu coração arder como uma brasa. O irmão dele disse: você teve uma experiência com Deus. Então a partir daí, John Wesley começou a entender que o homem não pode ser salvo pelo que ele faz, mas o homem só pode ser salvo depois que ele tem uma experiência com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e que as obras de justiça do homem, elas diante de Deus não passam do trato de imundícia. Ou seja, o Wesley entendeu que tudo aquilo que ele fazia, dar de comer aos pobres, visitar os presos, levantar orfanato, fazer aquilo, nada daquilo estava salvando ele, porque até então ele estava colocando toda a sua fé naquilo que ele fazia. Aí quando ele entendeu, o Espírito Santo abriu o seu coração, abriu a sua mente, o seu entendimento, ele entendeu esse texto, que o justo vive da fé. Ele entendeu que o homem não pode se auto-justificar diante de Deus, mas que a justiça de Deus para o homem é Cristo. Então quando Jesus aparece pregando, João Batista diz assim: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o justo que morreu pelos injustos, o Cordeiro Santo, imaculado, incontaminado, ele mudou de lugar conosco. Isso chama-se a doutrina da substituição. O justo Jesus substituiu o injusto pecador. Jesus veio nos substituir na cruz do Calvário, para nos tornar justos. Abra sua Bíblia comigo aí, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Diz assim, olha: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou repetir: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Jesus não conheceu o pecado. E ele foi feito pecado para que nele fôssemos feitos. Então, nós somos a justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus por nós. Cristo é a justiça de Deus por nós. Entenda bem, a nossa justiça ela não vale de nada diante de Deus. Ninguém é justo diante de Deus, ninguém é bom diante de Deus. Quem não tinha pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Irmão, quando você entender isso aqui, você vai ter uma vida cristã livre. E o meu intuito é que você seja livre. Jesus se fez pecado em nosso lugar. O pecador e digno de morte era nós. E Jesus tomou o nosso lugar e nos substituiu para nos tornar a justiça de Deus. E como é que essa justiça de Deus ela atua em nós? Primeiro, irmãos, a justiça de Deus ela nos foi concedida de graça, pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos,
a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro e nos elegeu nele, na sua presciência, antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu na sua presciência. E Deus já sabia da injustiça do homem. E Deus também ele já sabia que o homem não tinha como se achegar a ele pela sua justiça própria. Então Deus envia seu Filho. E Jesus é justo. O ladrão na hora da morte disse: esse homem é justo. O ladrão reconheceu, disse: eu estou aqui porque eu fiz, eu e você. Ele é justo, ele não fez nada. O ladrão na hora da morte ele tem uma revelação de que Jesus é justo e de que ele era injusto. E naquele momento Jesus substitui ele. Quando ele diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele se tornou justiça de Deus em Cristo. Porque Jesus disse: ainda hoje você vai comigo para o paraíso. Entenda bem, irmão. Aquele ladrão, ele não tinha obra nenhuma com Deus. Ele nunca fez nada de bom na vida dele, a não ser roubar, matar, a não ser um anarquista contra Roma. Ele não aprendeu outra coisa na vida dele a não ser o crime, a não ser uma vida bandida. Mas o que foi imputado a esse ladrão para ele ser justificado, para ele se tornar justo? A fé. Fé em fé. O justo viverá da fé. Então, o que importa para Deus não é o que nós fazemos, como fazemos, é da maneira como nós cremos. A maneira que eu creio em Cristo, que eu exerço a minha fé em Cristo, isso sim é o que vale para Deus. Como eu disse, o ladrão ele não fez nada de bom, mas ele creu da maneira correta. Primeiro, ele creu que ele era injusto e que Jesus era justo. Ele creu que ele merecia a morte na cruz, mas ele disse: esse aí não merece. Segundo, ele reconheceu que Jesus era rei de um rei. E outro, ele entendeu que Jesus ia para lá. Ele disse: lembra de mim quando entrar no teu reino? Já viu um morto entrar em reino? Mas ele sabia que Jesus ia passar daquele estado ali e ia herdar um reino. Então, a maneira como ele creu, ele foi feito justiça de Deus naquela hora. Não importou os pecados dele. Preste atenção, nós é que fazemos distinção de pecado. Muita gente se escandaliza na igreja com isso, mas não se escandaliza não. Eu pergunto: qual a diferença de mim para um bandido, matador lá fora? Qual a diferença sua que está aqui com uma prostituta, um homossexual, uma lésbica? Diferença nenhuma, irmão. O pecado ele só faz mudar o pecado. Um bebe, outro mata, um é homossexual, outro é prostituto. Um não fuma, não bebe, não é prostituto, não é homossexual, mas é idólatra, é religioso, é juiz. O que muda, irmãos, é a diferença de pecado. Mas diante de Deus, todo mundo está no mesmo balaio. Quando Nicodemo se apresentou diante de Jesus, Jesus disse: se tu não nascer de novo, tu pode entrar no reino de Deus não. Para nós é que fazemos distinção de pecado. É nós que colocamos uma barreira entre nós e o drogado, a prostituta. Qual é a diferença de nós para eles, irmãos? Nenhuma. Mas a diferença é só uma. É porque nós cremos em Jesus, nós recebemos Jesus, nós cremos por fé, nós acreditamos na morte e na ressurreição e na salvação de Cristo, e isso foi imputado para nós como justiça. A diferença é essa, é o crer. E é o estado em que nós nos encontramos agora depois que nós cremos. Mas no demais, irmão, não tem diferença nenhuma. Preste atenção, o homossexual não é mais pecador do que o religioso. O assassino não é mais pecador do que o falador. Todos os irmãos estão de igualdade, o pecado é o mesmo. Só muda as classes de pecado.
irmão que é crente do que aquele irmão que é usuário de droga. Não, irmão, Deus ama todo mundo de igual modo. E o que é que faz separação? Qual é a diferença e a distinção? A diferença e a distinção não está no que eu pratico, está no que eu creio. Você não é salvo pelo que você pratica, você é salvo pelo que você crê. Não foi o que eu pratiquei que me trouxe a Cristo. Não é as minhas boas obras que vai me levar ao céu, é o que eu creio. A partir da maneira que eu creio que Jesus Cristo é a justiça de Deus em meu lugar, eu procuro ter uma vida justa. Porque esse é o princípio do santo. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Então quando eu entendo que o que eu faço não agrada a Deus, mas o que agrada a Deus é a maneira com que eu creio em Cristo, é a maneira com que eu obedeço a palavra do Senhor, é a maneira com que eu respeito a palavra de Deus, a maneira com que Jesus, sem eu merecer, se entregou por mim. Quando, irmãos, nós vamos praticar coisas erradas, aí tem gente que fica com medo de pecar, com medo do pastor, com medo de não ser mais. Irmão, você tem que ter medo disso não. Agora, quando nós paramos para pensar e entender, rapaz, eu vou fazer isso, Deus não vai me amar menos, Deus vai continuar me amando. Mas quando você entende que você é justiça de Deus por Cristo, então você começa a dizer: eu não merecia, Jesus veio e tomou o meu lugar, Jesus me santificou, Jesus me tirou do mundo de horror, Jesus me libertou, me deu o seu Espírito, me deu a promessa da vida eterna. Por que é que eu vou desapontar o meu Senhor? Aí você não peca. Não é porque você é melhor do que ninguém, não peca. É por causa da maneira com que você crê em Cristo. E a maneira com que nós cremos, irmãos, muda a nossa vida. Então a justiça de Deus, ela está imputada na fé. Não é o que o homem faz, é como ele crê. É a maneira que ele crê, como ele crê em Jesus. Paulo disse: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho, porque ele é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Nós vemos aí, ó, os espíritas. Qual é a doutrina do espiritismo? É que eles precisam constantemente fazer boas obras, porque eles creem que pelas boas obras eles alcançarão o karma, eles alcançarão a glória, eles alcançarão salvação, eles serão, quando eles morrerem, eles vão ser espíritos de luz. Eles creem que o que eles praticam é o que agrada a Deus. Então eles creem dessa forma. Mas nós somos justos diante de Deus não pelo que praticamos, mas é pelo que nós cremos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo número 2, versículo de número 8 ao verso de número 10. Acharam? Lê aí, irmão Gabriel, para nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, e dom de Deus, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que de antemão andássemos nela. Paulo diz: pela
não é por meio do que você faz, é por meio da fé. A fé é imputada como justiça. Por meio da fé. Aí ele vai dizer, isto não parte de nós. A justiça é o dom de Deus. O que é dom, irmãos? Presente. Um presente você não compra, você ganha. A pessoa quando dá um presente a você, você não fez nada para ganhar um presente, você ganha. A pessoa lhe dá, você ganha, você não paga nada por ele. Não é o que você faz. A pessoa que lhe dá o presente, então a palavra dom significa presente. E o que é imputado aqui? É o crer. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das para que ninguém. Aí ele vai dizer, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos elas. Então preste atenção na mecanização aqui. Primeiro, fé, crer. Primeiro, vem a graça de Deus, pela graça, pelo favor imerecido, pela substituição, por Jesus ser a nossa justiça, pela graça sois salvos. Aí você ouviu a mensagem do Evangelho e creu, por meio da fé. Segundo, isto não vem de vós, essa fé não é produzida da carne, é uma fé que o Espírito Santo ela produz dentro de nós. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Isto não vem de vós, é um presente de Deus. Aí depois é que ele vai dizer que nós somos criados em Cristo para as boas. Aí depois que a gente entende isso, irmão, se nós somos salvos primeiro, pelo favor merecido de Deus. Segundo, porque o Espírito de Deus traduziu fé salvífica em nosso coração, é um presente dado por Deus. Aí agora que nós vamos entender que nós agora como cristãos, nós temos que ter boas obras, porque Deus preparou para que nós andássemos nela. Porque o cristão, o que diz que ele é cristão, e o que faz ele crer em Jesus, é a maneira como ele vive. Todo mundo crê em Deus, até os demônios creem e estremecem. Mas a vida não mostra que a pessoa crê. Então as nossas obras, agora, a nossa fé ela vai ser mostrada através das nossas obras. De como nós cremos em Cristo, então nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou agora, não para ser salvo, mas porque isso já foi nos imputado por justiça, a fé. Então preste atenção. Lá em 2 Coríntios 5, 21, diz que Jesus Cristo se deu em nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então entenda bem, não é o que você faz, não é a roupa que você veste, não é as horas de oração que você passa, é o que você crê. Ah, eu vou passar minha noite toda orando porque isso aí vai me aproximar mais de Deus. Vai. Se a intenção da oração for correta, se você crê na oração da maneira correta, vai. Mas você passar uma noite inteira orando não vai fazer Deus ver uma mais ou você ser mais justo do que ninguém. Preste atenção, meus irmãos. Olha, uma pessoa ela pode ser mais santa do que a outra. Pode ser mais santa, agora mais justa não. Ela pode ser mais santa do que a outra, ter uma vida regada de santidade mais do que a outra. Agora mais justa ela não pode ser. Ninguém é mais justo do que ninguém. E às vezes, irmão, nós com nossos olhos humanos carnais, nós vemos uma diferença de pessoas e nós achamos que aquela pessoa é mais justa do que a outra. Ela pode ser mais santa, mais justa não. Porque a justiça de Deus para nós é Cristo. Cristo nos torna todos iguais. Não tem ninguém mais justo do que o outro diante de Deus. Tem pessoas que são justificadas por Deus em Cristo, mas mais justas não. E às vezes, irmãos, nós nos sentimos menosprezados. Nós menosprezamos a nós mesmos, porque não entendemos a justiça de Deus em Cristo, irmão Deus. Não entendemos a graça. Aí nós vemos pessoas que aparentemente têm um padrão de vida mais elevado, têm um grau de intimidade com Deus mais elevado do que o nosso,
Porque Jesus Cristo é a justiça de Deus em nosso favor, para nos tornar justiça. Então agora, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o velho homem, a velha mulher. Quando Deus olha para nós agora, o que é que Deus vê em nós? O sacrifício de Jesus por nós. Em Israel tinha o dia do perdão, que é chamado o dia do Yom Kippur. E anualmente um cordeiro era sacrificado pelo pecado da nação de Israel. Como eu disse, para aplacar a ira de Deus, cobrir o pecado daquele povo, e a justiça e o justo morria pelo injusto. O cordeiro justo, inocente, morria pelo pecador injusto. E o sangue inocente daquele cordeiro cobria o pecado de toda a nação de Israel. Cobria, meus irmãos. Aí quando Jesus veio, a Bíblia diz que Ele não cobre, Ele tira. Ele não cobre, Ele tira. E agora os sacerdotes, eles não sentavam no Santo dos Santos. Por que eles não sentavam? Porque não dava tempo, por causa do sacrifício. Mas agora, irmãos, através do sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que Jesus fez um sacrifício e não há mais sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, a justiça de Deus já foi cumprida. A justiça de Deus é Cristo, e a justiça de Deus agora sou eu e você que recebemos Ele pela fé. Agora a Bíblia diz que Jesus não precisa mais fazer sacrifício, que não precisa mais o sacerdote agora imolar cordeiro nenhum, porque Jesus já cumpriu a justiça de Deus por nós, e a Bíblia diz que agora Ele sentou na posição de intercessor. Agora Ele só intercede. Ele é o sumo sacerdote. Então, irmãos, a justiça de Deus ela é baseada na graça e na fé. Na graça e na fé. Então, 2 Coríntios 5:21, você não é justo, você não é justiça de Deus pelo que você faz. Você é a justiça de Deus por causa de Cristo, por causa da fé em Cristo e por causa da vida que você vive agora. A diferença entre nós e quem está lá no mundo, irmãos, não é as obras, é a fé. Porque eu vou dizer um negócio a você, lá no mundo tem pessoas mudando que tem obra muito melhor que a dos crentes que não vai para o céu. Tem crente que não tem obra nenhuma com Deus e vai ser salvo. Por causa de quê? Da fé. As obras dele, quando foi julgada lá no dia do Senhor, no tribunal de Cristo, ele não vai, as obras dele vai ser de madeira, vai ser de feno, vai ser de palha, mas ele vai ser salvo por quê? Não por causa do que ele praticou, mas por causa do que ele creu. É exemplo do ladrão. Ele não vai receber nada, mas ele está lá. Não foi o que ele fez, foi o que ele creu. A diferença de nós para quem está lá fora é o que cremos. É a maneira como cremos, é a maneira como vivemos, e não o que fazemos. Porque assim eu creio e assim eu vivo. Aquilo que você crê, você começa a botar em prática na sua vida. Por que é que nós vivemos o cristianismo? Por que é que nós vivemos para agradar a Deus, e quando nós desagradamos ao Senhor, o Espírito de Deus que está em nós nos faz entender que nós precisamos nos arrepender e buscar Jesus? É por causa do que fazemos, é por causa do que cremos. Porque se nós não crêssemos, jamais nós iríamos levar uma vida de santidade. Se nós não tivéssemos fé e isso não fosse imputado como justiça, se nós não acreditássemos no perdão de Jesus, jamais nós estaríamos aqui hoje. Por quê, irmão? Porque tem coisas que nós fazemos que, se nós for olhar e julgar nós mesmos, nós não vamos para a igreja mais não. Como eu já vi pessoas me dizer, irmão, eu não vou mais para a igreja não, porque eu não sou digno de Deus. E quem é digno de Deus? Por quê? Porque está olhando para a sua justiça, para aquilo que pratica como justiça diante de Deus. E quando eu for praticar e você for praticar justiça diante de Deus, essa justiça nunca vai satisfazer Deus. E cada vez mais nós vamos entender que
nós estamos diante de Deus. Mas quando nós cremos na justiça de Deus em Cristo, que foi por nós, pelos nossos pecados, aí isso faz nós temermos ao Senhor. Isso nos faz aproximar de Deus. Por quê? Porque não é a nossa justiça, é a justiça de Deus em Cristo. Não é o que eu e você faz, é o que Ele fez. Não é nossas obras que geram perdão, é o advogado fiel. Porque João diz: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês não pecar. Mas se alguém pecar, saiba que nós temos um advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo justo, o justo. E Ele sendo justo, Ele nos torna justos. Porque para que o homem fosse recebido por Deus, foi necessário que o justo morresse pelos injustos. E agora, irmãos? Agora a justiça de Deus foi aplacada em Cristo. Agora nós somos justiça de Deus. Nós que cremos pela fé, recebemos o Senhor Jesus Cristo. Pela fé nós vivemos uma vida com Cristo. Pela fé. Pela fé nós fomos justificados diante de Deus. Pela fé o homem vai ter a salvação. Pela fé o homem tem intimidade e comunhão com Deus. Pela fé, no sacrifício da cruz do Calvário, o homem se torna justo diante de Deus. Às vezes nós dizemos: não, eu não sou justo diante de Deus. Não existe ninguém justo. Por que nós dizemos que nós não somos justos? Porque nós pecamos. Mas Deus não vê como nós vemos. Quando Deus olha para nós hoje, Ele nos vê como justos? Sim. Não pelas obras, mas pela crença. Ah, irmão Val, quer dizer que Deus olha para mim e me vê uma pessoa justa? Sim. Mas Ele não te vê justo pelo que você pratica. Ele te vê justo pelo que você crê, pelo que você professa. Ele te vê justo pela vida de crença que você vive, pela fé no seu Filho, pela fé no sacrifício de Jesus. Deus nos vê justo pela total dependência que nós temos de Jesus, e não pelo que nós fazemos. Porque se Deus fosse me ver justo pelo que eu faço, eu estava boa. Ah, Deus, eu sou injusto, eu sou isso. Nós somos justos diante de Deus. Não porque nós somos bons, mas porque Jesus nos tornou justos. A Bíblia não mente, ele diz, Paulo diz: vocês se tornaram justiça de Deus. Em quem? Em Cristo. Porque de fé em fé o justo vive. E quem é justo? Aquele que pratica, não, aquele que crê da maneira correta. Abraão creu da maneira correta, foi justo. Noé creu da maneira correta, foi justo diante do Senhor Deus. Então o que é que acontece, irmãos? Por meio da graça de Deus, o homem é justo, é justificado. Por meio da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, é que o homem, ele se aproxima de Deus. É que o homem agora passa a entender Deus e a conhecer a justiça de Deus. Porque Jesus disse lá em João capítulo de número 16, quando ele está falando acerca do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo tem três funções: convencer o homem de quê? Primeiro, do pecado; segundo, da justiça; e terceiro, do juízo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O segundo é a justiça. O Espírito Santo nos convence da justiça de Deus em quem? Primeiro, o Espírito Santo me convence que eu sou pecador. Segundo, ele me convence de que eu não sou justo e que o que eu faço não pode me justificar. E ele me convence de que a justiça de Deus é o sacrifício do Calvário, é o Cordeiro substituto que me substituiu. E terceiro, ele me convence que há um juízo de Deus. Aí quando ele me convence da justiça de Deus e que eu sou pecador, aí vai haver agora a conversão. Mas é o Espírito Santo que opera isso. Ele nos convence dessa justiça, de que Jesus Cristo é a justiça de Deus por nós. Irmão, quando eu descobri isso, aí eu comecei a viver uma vida cristã leve.
Porque nós queremos andar para agradar os outros. A gente quer nos vestir para agradar o homem, quer falar e fazer coisas para que o homem veja que nós somos santos, quando na verdade Deus não quer nada disso. Deus quer que nós cremos de maneira correta, e a partir da maneira que eu creio de maneira correta, que eu vou reconhecer que eu sou justiça de Deus em Cristo, de que eu não sou mais um inimigo de Deus, de que eu não sou mais um forasteiro, de que eu não sou mais um perdido. Aí eu não preciso da opinião do homem. Eu não preciso que o homem me veja da maneira que eu quero que o homem me veja. Eu preciso que Deus me veja da maneira que Deus quer que eu seja. Aí nós começamos a viver uma vida cristã prática. Começamos a viver uma vida cristã livre, de liberdade. Foi para isso que Jesus nos chamou, para ser livre. Abra sua Bíblia comigo aí em Gálatas capítulo 3. Todos acharam Gálatas capítulo 3? Versículo de número 13 diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aí ele vai dizer aqui no versículo 17: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos antes e depois, não invalida de forma nenhuma a abolir a promessa. Porque a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posto pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus de modo nenhum. Porque se dada fosse uma lei e pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos. Olha só, Abraão, Paulo fazendo um paralelo aqui entre Abraão e os gentios, que somos nós, entre a lei e a fé e a graça. E ele diz que a lei serviu de tutor, aquele cordeirinho que era morto, que era o injustiçado, que era o justo morrendo pelos injustos. Aquela lei mosaica era civil de tutor, é um mentor, até Cristo. Quando Jesus chegou, agora nós vamos viver a promessa de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então agora vai haver o quê? Uma justificação. Ele disse: olha, para que pela fé fôssemos, não pelas obras, então pela fé nós somos justiça de Deus. Pela fé nós nos tornamos
Não tem nada a ver com o que você faz, com a roupa que você veste. Não tem nada a ver com isso. Com as horas que você ora, com as esmolas que você dá. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a fé. Primeiro, graça. E depois, fé. Fé em quê, meus irmãos? Em Cristo. Fé na cruz de Cristo. Fé na promessa de Deus. A isso é imputado para nós a igreja como justiça. Por isso que a Bíblia manda o homem se arrepender. Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no. E será salvo tu? Pedro disse: a promessa não é só para alguns, é para todos quanto o Senhor Deus chamar. Pela fé. Que nós fomos imputados por justiça. E hoje, irmãos, se alguém disser você é injusto, você diz: em obras eu sou injusto, mas eu sou justo pelo sangue de Cristo. Eu sou justo pela minha fé. Porque o justo, ele vive. E quando nós vemos aqui o justo vive da fé, nós logo entendemos aqui que tem um conjunto de regras para o justo fazer. Não. O justo é aquele que crê da maneira correta. Crê em Jesus, todo mundo crê, mas da maneira incorreta. Por isso que Jesus disse, aí João capítulo 7, versículo 38: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Então, crer da maneira correta em Jesus nos leva a ser justos diante de Deus. Então, quero que você entenda nessa noite que não é o que você faz, é o que Ele fez. Não é a maneira que você vive, é a maneira que você crê. É a maneira que você crê. E a maneira que você crê, ela vai ser aplicada na sua vida. Então, nós vamos começar a ver os frutos, e nós vamos começar a ver a obra do justo. Que a obra do justo é qual? É aquilo que Jesus ensinou pelo Espírito Santo. Que Ele nos deu o Espírito Santo. Paulo disse: não foi pelas obras da lei, não foi pelo que nós fizemos. Ele nos deu o Espírito Santo pela fé. Porque se fosse pela lei, ninguém nunca seria justificado, ninguém nunca se tornaria justo diante de Deus. Ainda hoje, irmão, nós tínhamos que matar os cordeirinhos e derramar aquele sangue para nos purificar de todo o pecado, para cobrir o nosso pecado. Mas hoje nosso pecado não é mais coberto, nosso pecado é tirado, nosso pecado é perdoado. Tudo aquilo que nós cometemos hoje, nós temos um advogado, irmãos. Eu pequei, eu não sou digno de Deus, eu não vou matar a igreja não. Por quê? Por quê? Porque eu pequei, então você está querendo colocar a sua justiça, as suas obras como justiça. E se você colocar as suas obras como justiça, você não vai conseguir nada nunca. Agora, se você colocar o sacrifício de Cristo como justiça, aí você vai ser perdoado, porque a Bíblia diz: filhinhos, Ele é o advogado que julga as nossas causas, que intercede por nós diante de Deus. Ele ainda continua, irmãos. A Bíblia diz, escrito aos Hebreus, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, que Ele oferece sacrifício ainda por nós, que o seu sangue ainda está propiciando. Então, quando Ele nos substituiu no Calvário e nos tornou justos, quando aconteceu a substituição, a minha e a sua, o que Jesus é agora? E o que você é agora? O que eu sou agora? Como Jesus nos vê agora? Jesus é o que agora? A Bíblia diz que agora Jesus é advogado. Ele já nos tornou justos. E agora, irmãos? E Ele já nos justificou, nos inocentou da culpa. Que na próxima doutrina eu quero estudar, falar sobre justificação. Nós estamos falando só sobre justiça, mas na próxima eu quero falar só sobre a justificação de Deus em Cristo. E agora?
substituiu. Quando ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não tiver como, todavia não seja como eu quero, mas seja feito como tu queres. Quando ele disse lá na cruz: está consumado, a obra que me deixa fazer, ela está consumada. Quando o véu do templo rasgou de alto a baixo, quando o Espírito foi derramado, o Espírito de Cristo foi derramado, quando a salvação começou a ser anunciada, quando os nossos pecados, quando as pessoas começaram a ser justificadas, agora que Jesus nos substituiu, Ele foi o nosso substituto, o Cordeiro substituto, o Cordeiro do Yom Kippur. E agora, irmãos, a Bíblia diz que agora Ele vive para quê? Quem sabe aqui? A Bíblia diz que Jesus vive para quê agora? A Bíblia diz que Ele vive para quando a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, irmão, fala de posição, fala de posição de intercessão. Não fala de que Deus está aqui e Jesus está aqui, não. Destra fala de posição de intercessão. Estevão disse que viu ele em pé, à destra de Deus, em pé como um advogado para interceder por ele. Então a Bíblia diz que agora Jesus vive para interceder. Por quê, irmãos? Porque todos os dias eu e você peca. Nós somos justos e pecamos. Todos os dias eu e você peca, por omissão, por comissão. Você pensa, você age, você faz, você fala. Aí não precisa mais você matar um cordeiro, não. Já tem aquele que tira. Ele não vai cobrir seu pecado, não. Quando você dobra o joelho e diz: Senhor, eis-me aqui, a Bíblia diz que Ele está lá na posição de intercessão. Para quê? Para que você não deixe de ser justo. Ele está lá agora não mais para tirar, mas para perdoar, porque Ele já tirou. Irmã Joana, você se converteu hoje pela manhã. Quando você aceitou Jesus, Ele tirou seu pecado. Entendeu? E agora, o que é que Ele vai fazer? Agora Ele vai perdoar. Ele tirou, justificou, nos tornou justiça de Deus. E agora que eu e você somos justiça de Deus, Ele vai nos perdoar. Por quê? Porque todos os dias o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos, esse nós fazemos. Mas nós temos um intercessor. Aí, irmãos, quando você começa a entender isso, a sua vida cristã ela melhora 100%. Mas quando você não entende isso, você vive uma vida cristã com medo. Com medo de quê? De pecar, com medo de errar. É diferente, o medo de temor. Temor é respeito, é reverência. É você temer o Deus que você serve, o Deus que você crê. Porque eu conheço um bocado de crente que vive com medo. Como é, irmão, viver com medo? É carregar um fardo nas costas. Pesado. Aí quando erra, o diabo acusa logo. Aí não sabe que tem um advogado, aí não vou mais para a igreja não. Mas quando nós entendemos que Ele já tirou o nosso pecado, Ele tirou, irmãos. O pecado que gerava a morte, o pecado que nos condenava à morte, que nos separava de Deus, Ele tirou. Entenda bem, o pecado de Adão nos tornou injusto, mas o sacrifício do justo nos tornou justo. Então aquilo que nos separava de Deus, Jesus tirou. E aquilo que nos separa de Deus, Ele perdoa. Isso é maravilhoso. Aquilo que nos fazia ser inimigo de Deus, Jesus tirou. Quando você vivia no reino das trevas, e eu, inimigo de Deus, e nós não podíamos chegar até Deus, e não podíamos ter amizade com Deus, Jesus já pagou toda essa conta. Abra sua Bíblia aí em Colossenses para nós encerrar capítulo 2. Colossenses capítulo 2.
Olha só. E quando, versículo 13, quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A Bíblia diz aqui que Jesus pagou a nossa dívida. Pagou, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. E nós não devemos mais nada a Deus. A justiça de Deus é eu e você hoje. Você deve olhar no espelho e dizer assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Irmãos, aí quando você entende que você é a justiça de Deus em Cristo, aí você diz: agora eu sou salvo. Não porque eu faço, mas porque Ele fez. Vamos colocar de pé. Glória a Deus.